Salve, povo, tudo bem? Vamos agora para a nossa quarta aula referente a instalações elétricas prediais. Porém, ao invés de a gente abordar algum assunto novo, algum novo interruptor, o que eu proponho aqui para essa aula de hoje é, na verdade, fazer um exercício onde a gente consegue pegar o que foi feito na primeira aula, que foi interruptor simples, na segunda aula, que foi interruptor paralelo, e na terceira aula, que foi o paralelo com o intermediário. Tá? Então, eu abri aqui, deixei aqui no AutoCAD, né, uma planta baixa aqui, um exemplo de uma planta baixa, para a gente começar a desenrolar, começar a ver se o que foi visto da primeira e terceira aula já está ficando um pouco nítido na nossa mente, tá? Tá fazendo efeito de tal forma que a gente consiga resolver esse exercício aqui. Tá? Se caso você não viu ou está com alguma dúvida, volta lá na primeira, na segunda e na terceira aula. Vou colocar aqui do lado o link para vocês poderem clicar e voltar lá e fazer aquela revisão da matéria. Tudo bem? Bom, então vamos verificar o que a gente tem aqui. Então nós temos aqui uma planta baixa, né, de 2 cômodos, tá? Não tem escala, não tem cota aqui. Mas o que a gente consegue enxergar? Nós temos um quadro, nós temos 2 pontos de iluminação, ambos de 60 watts. Aqui nós temos 2 interruptores, se você ouviu na aula, são 2 interruptores paralelos. E aqui um interruptor simples, tudo bem? Bom, eu deixei aqui os eletrodutos na cor laranja só para diferenciar um pouco, tá? Para não ficar tudo só na mesma cor. Bom, então o que a gente já consegue identificar e já consegue supor olhando esse desenho? Que tanto o ponto A de iluminação quanto o ponto B, tanto a lâmpada do cômodo quanto a lâmpada do outro cômodo, tá? Eles pertencem ao circuito 1. Como que a gente consegue identificar isso? Através desse cara aqui, ó, dessa informação, tá? Desse número 1, que fica à esquerda da lâmpada, tanto nesse quanto nesse. Ou seja, se a gente vier aqui nesse quadro, abrir o quadro e desligar o disjuntor número 1, os 2 pontos de iluminação não vão funcionar mais, tá? Ficarão desligados, desenergizados, ok? Bom, agora se a gente olhar para o outro lado, aqui para o lado direito, aqui a gente tem a letra A, ou seja, que significa que esse ponto de iluminação é controlado por esses 2 interruptores, e nesse cara aqui, nesse cômodo à direita, nós temos a letra B, que indica que a gente tem aqui esse interruptor apenas, que é um interruptor simples, controlando esse ponto de iluminação. Tudo bem? Bom, então a gente consegue observar que os dois estão no mesmo circuito, logo eles vão compartilhar os mesmos condutores elétricos, vão compartilhar a mesma fase, mesmo neutro e o mesmo terra. Então vamos começar por esse primeiro cômodo. Dá um zoom aqui. Bom, se a gente tem aqui 2 interruptores paralelos, um deles vai receber a fase. Tá? Então, para que isso aconteça, primeiro a gente tem que identificar aqui nesse condolete, nesse eletroduto, que está passando os fios, que os condutores estão nesse eletroduto. Então, eu já deixei salvo aqui, ó, um bloquinho, deixa eu mover ele para cá. Então, eu vou inserir aqui nesse eletroduto, tá? Vou inserir ele aqui. O que a gente consegue enxergar nesse caso aqui? Que nesse nesse eletroduto, eu tenho 3 condutores. Esse aqui, que é o neutro, esse reto, que é a fase, e esse aqui, que é a letra T, e não transpassa o eletroduto, esse aqui é o terra. Os três cabos, os 3 condutores, pertencem ao circuito 1. Perfeito. Então, se a gente olhar aqui, desses 3 condutores, o neutro e o terra vão ficar na lâmpada, como nós vimos nas nossas 3 aulas anteriores. Tá? E o que acontece? Desses 3, a fase é o que vai descer para o interruptor. E aqui a gente pode escolher, ou ele vai vir para cá, ou ele vai vir para cá. Isso para nós é indiferente. Tá? Então, também já deixei salvo aqui embaixo, já para ficar mais fácil. Só pegar aqui a linha de chamada e já coloquei já os retornos. Então, vou colocar aqui, ó. O que a gente consegue enxergar nesse momento? Que a fase veio, passou pela lâmpada, não foi conectada a ela, desceu, foi parafusado aqui no parafuso do meio do interruptor paralelo e, por sua vez, esses 2 retornos aqui, ó, eles vão subir.
Tá? Eles vão subir pela parede e vão ficar próximos à lâmpada, porém não serão conectados a ele. Qual que é o objetivo desses dois retornos? É ir para esse outro interruptor. Então eu vou aproveitar esse aqui, vou copiar ele e vou colocar ele aqui. Vou girar ele aqui para ficar pronto. Qual deve ser a identificação desses dois retornos? Se ele pertence ao circuito A, ou melhor, ao interruptor A, então ele também deve ser A. Então vou aproveitar aqui o recurso do CAD e vou colocar 3 interruptores, ok? E aqui em cima, ao invés de ser número 1, como aparenta ali, como é apresentado ali, vou escrever a letra A. Perfeito? Vou mudar aqui o tamanho dele um pouco. Pronto, para ficar melhor para enxergar, certo? Bom, então o que a gente encontra agora nesse caso, nesse primeiro pedaço aqui, nesse primeiro cômodo? Então a fase que está aqui, ela veio, desceu aqui por esse eletroduto, foi conectado ao paralelo, parafuso do meio. Daí das extremidades nós temos dois retornos. Esses dois retornos vêm, chegam até esse segundo interruptor paralelo. São conectados nas extremidades porque o terceiro retorno é conectado no parafuso do meio. E esse, por sua vez, ele sobe esse eletroduto e vem até aqui a lâmpada, até esse ponto de iluminação. Tudo bem até aí? Primeiro cômodo, nós acabamos de resolver. O que a gente tem que observar agora é o seguinte: como que vai ficar o segundo cômodo? Bom, como os dois pertencem ao mesmo circuito, como os dois têm aqui o número 1 desse lado esquerdo aqui da circunferência, o que a gente vai analisar? O que a gente tem que agora puxar a visão, o conhecimento do multifilar para colocar agora no unifilar? Nós temos chegando nessa lâmpada, nesse ponto de iluminação, o neutro e o terra. E a fase está descendo aqui. O que a gente vai conseguir fazer aqui? Nós precisamos puxar esses 3 condutores para o outro cômodo. A gente precisa pegar ele daqui e trazer para cá. Então aqui a gente vai ter que usar a derivação, tá? Usar o recurso de emenda de derivação, como nós vimos em aulas anteriores na prática. Tá? Emenda de derivação para derivar esses 3 condutores que estão aqui e puxar para cá. Então, a fase a gente sabe que vai ter que fazer uma emenda aí de derivação, decapar um pedaço do cabo, fazer uma emenda lá e puxar para cá. Na verdade, desculpa, para cá, para o interruptor. O neutro e o terra nós podemos fazer um jumper. Tá? Do local onde ele está parafusado, a gente consegue pegar e acrescentar mais um cabo lá e puxar para cá. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter esse mesmo símbolo aqui. O que isso mostra para nós? Isso está mostrando o seguinte, olha, os 3 cabos que são usados para o circuito 1 aqui nesse cômodo, nós estamos fazendo uma derivação deles e estamos puxando para o outro cômodo. Ah, o fato de ter uma parede aqui, quer dizer que eu tenho que colocar o símbolo aqui de novo? Não, não tem necessidade nenhuma. Uma vez que ele já está identificado no eletroduto, eu não preciso ficar repetindo ele ao longo desse eletroduto. Eu tenho que repetir, sim, a partir do momento que no meio do eletroduto eu tenho uma interrupção, como é o caso aqui dessa lâmpada, desse ponto de iluminação. Se por algum motivo fosse necessário que esse circuito, esse conjunto, esse símbolo fosse apresentado aqui em outro lado, eu teria que apresentar ele aqui, porque eu tenho que garantir que ele entrou nesse ponto de iluminação e saiu do outro lado, nessa caixinha de passagem no teto. Tá? Bom, mas vamos lá. Sabendo então que esses 3 condutores estão vindo para cá, o que eu tenho que analisar agora é o seguinte: desses 3 condutores que foram derivados daqui, 2 deles vão ficar na lâmpada. Como a gente já viu, espero que você já tenha sacado a ideia, é o neutro e o terra. Então esses 2 vão ser conectados aqui. E qual é o fio que vai descer para o interruptor? Isso, o que vai descer para o interruptor é esse cara aqui que é a fase. Então deixa eu copiar ele aqui. Trazer para cá. Só que a gente já enxerga que tem uma coisa errada aqui que não é o retorno A, perfeito? Isso vai ser para nós retorno B. Vamos aqui, um B, que ainda falta o retorno para a gente colocar. Então,
A fase vem, passa próximo da lâmpada, desce no interruptor, é conectado ao interruptor e vai voltar o que para ele? Vai voltar um retorno. Então, vamos pegar aqui um retorno. Colocar ele para cá. Vamos agora só adequar ele todo aqui, né? Pegar aqui apenas um retorno. Pronto, aqui ó. Agora a gente tem aqui, a gente pode observar que o que nós temos é o número 1 destinado à fase e a letra B destinada ao retorno, que no caso é esse retorno aqui. Tá? Com isso, nós finalizamos o nosso exercício. Tá? Então, se observar aqui, a gente acaba começa a ter aqui alguns desenhos, alguns risquinhos. Né? Então, é importante a gente começar a analisar a forma como ele está sendo inserido no nosso projeto. Dependendo da maneira, do cuidado que a gente tem, isso pode ficar bem organizado ou pode ficar muito mal organizado, pode ficar muito confuso conseguir entender o que está acontecendo. Tudo bem? Espero que tenha sido útil, mais uma vez, reforçando. Caso esse exercício tenha ficado um pouco estranho, não tenha sido de fácil compreensão, dá uma olhadinha nas outras aulas, faz alguma anotação no caderno e aí você volta para esse vídeo para ver se você está conseguindo acompanhar o raciocínio de montagem dessa planta baixa aqui. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Valeu, galera. Obrigadão.